Tem dias na vida que a gente nunca esquece, não é mesmo? Dias que marcam, que dividem tudo em um antes e um depois. Para Camila, esse dia chegou num sábado ensolarado de novembro, em Florianópolis. Ela estava ali, parada em frente ao espelho da sacristia, olhando seu reflexo no vestido branco. Um vestido simples, mas lindo, escolhido com tanto carinho, cada detalhe pensado com amor. O coração dela batia forte, as mãos tremiam um pouco. Nervosismo de noiva, todo mundo dizia. Mas no fundo, bem no fundo, havia algo mais. Uma pontinha de medo que ela não queria admitir. A igreja estava cheia, amigos, familiares, colegas de trabalho e, claro, toda a família Valença. A família do noivo, gente importante, cheia de sobrenome e propriedades. Gente que sempre olhou para Camila como se ela fosse menor, como se não merecesse estar ali. Mas Eduardo dizia que a amava, e ela acreditou, até que a música começou a tocar, e ele não apareceu. Os minutos passaram. O padre discreto, os convidados inquietos, os sussurros começando a se espalhar pelo salão. E Camila, sozinha no altar, sentindo o peso de cada olhar sobre ela. Foi quando o telefone vibrou no bolso da madrinha. Lívia leu a mensagem, ficou pálida e desapareceu pela porta lateral, sem dizer uma palavra. Camila não sabia ainda, mas aquele era o último dia da mulher que ela costumava ser. E o primeiro da mulher que ela se tornaria. E você, de onde está nos assistindo agora? Comenta aqui embaixo, deixa seu like para ajudar o canal a crescer. E se quiser fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp, o link está fixado aqui nos comentários. Vai ser incrível ter você com a gente, porque o que aconteceu depois mudou tudo. Camila Andrade Nogueira sempre foi daquelas moças que sonham acordadas. Sabe aquele tipo de pessoa que olha para uma casa antiga e já imagina ela toda reformada, cheia de vida? Pois é. Era assim que ela era. Aos 27 anos, trabalhava como arquiteta em Florianópolis, num escritório pequeno, mas que ela amava. Não ganhava fortunas, mas o suficiente para viver com dignidade, pagar o aluguel do apartamento simples no centro e ainda ajudar a mãe de vez em quando. Ela conheceu Eduardo Valença numa festa de inauguração de um prédio. Ele estava lá, lindo, charmoso, todo de terno, e olhou para ela. Não foi um olhar qualquer, não. Foi daqueles que parecem dizer você é especial. E Camila, coitada, acreditou que era. Eduardo era o filho mais novo da família Valença. Uma família rica, muito rica, donos de uma rede de resorts de luxo espalhados pelo sul do Brasil. O pai, seu Augusto Valença, era daqueles homens duros que media todo mundo pelo tamanho da conta bancária. A mãe, Dona Beatriz, fingia simpatia, mas tinha um jeito de olhar que gelava a espinha. E os irmãos de Eduardo, esses nem disfarçavam. Tratavam Camila como se ela fosse uma intrusa, mas Eduardo jurava que era diferente. Dizia que amava a simplicidade dela, que ela era real, autêntica, tudo que aquele mundo de aparências não era. E durante 3 anos, Camila acreditou. Acreditou tanto que disse sim quando ele pediu ela em casamento. Chorou de felicidade, abraçou a mãe, ligou para as amigas. E a vida dela virou uma contagem regressiva até aquele sábado de novembro. A mãe dela, Dona Marisa, ficou nas nuvens. Uma mulher simples, viúva, que trabalhou a vida inteira como costureira para criar a filha sozinha. Para ela, ver Camila casar com um Valença era o ápice. A prova de que todo o sacrifício tinha valido a pena. Ela mesma costurou detalhes do vestido, bordou as iniciais das alianças, fez tudo com um amor que só mãe tem. O dia do casamento foi cuidado nos mínimos detalhes. A igreja, uma das mais bonitas de Florianópolis, estava decorada com flores brancas e folhagens verdes. Camila tinha escolhido tudo pensando em simplicidade e elegância. Mas, claro, a família Valença fez questão de dar uma incrementada, como eles disseram. Resultado, a igreja parecia um cenário de revista, luxuosa, imponente, quase intimidadora.
Os convidados começaram a chegar cedo. Do lado da noiva, gente simples, mas feliz. Do lado do noivo, gente de sobrenome, de carro importado, de roupa de grife. Dava para sentir a diferença no ar. Camila tentava não ligar, mas o frio na barriga aumentava a cada minuto. Lívia Campos, a madrinha, estava com ela desde cedo. Lívia era amiga de Camila desde a faculdade, ou pelo menos, Camila achava que era. Elas tinham dividido apartamento, confidências, sonhos. Lívia sabia de tudo sobre a vida de Camila, e Camila confiava nela de olhos fechados. Mas naquela manhã, Lívia estava estranha, nervosa, meio distante. Camila atribuiu ao cansaço dos preparativos e não deu muita importância. Quando a hora chegou, Camila entrou na igreja de braço dado com o padrinho, já que o pai tinha falecido anos antes. A marcha nupcial tocava, as pessoas se levantavam, sorriam. Mas lá na frente, no altar, o lugar de Eduardo estava vazio. O padre esperou. Camila esperou. Os convidados esperaram. 5 minutos, 10 minutos, 15. Os sussurros começaram baixinho, mas logo foram crescendo. Será que ele está preso no trânsito? Será que aconteceu alguma coisa? Meu Deus, que situação! Camila sentia as pernas tremerem. O buquê pesava nas mãos, o véu parecia sufocar. Ela olhou para trás, procurando apoio, e viu Dona Marisa, pálida, com os olhos cheios de lágrimas. Não de emoção, mas de medo. Foi quando Lívia, que estava ao lado dela, sentiu o celular vibrar. Ela olhou a tela, leu a mensagem, e o rosto dela mudou completamente. Ficou branca, gelada. Sem dizer uma palavra, ela saiu correndo pela porta lateral da igreja. Camila não entendeu. Ninguém entendeu. Mas 5 minutos se passaram, e então o celular de Camila vibrou também. Uma mensagem de Eduardo. Camila, me desculpe, eu não posso fazer isso. Você é uma pessoa incrível, mas você nunca seria suficiente para o que minha família espera de mim. Não seria justo com você nem comigo. Me perdoe. Ela leu 1 vez, 2, 3. As palavras pareciam embaralhadas, sem sentido. Mas aos poucos a ficha foi caindo. Ele não ia aparecer. Ele a abandonou. No altar. Na frente de todo mundo. O buquê caiu no chão. As pernas de Camila falharam. O padre tentou ampará-la, mas ela já estava desabando, e com ela todo o sonho que tinha construído. Dona Marisa correu até a filha, abraçou ela, mas as palavras que saíram da boca dela não foram de consolo. Foram de desespero misturado com raiva. Camila, o que você fez? O que você disse para ele? Como você deixou isso acontecer? E foi aí que Camila percebeu. Nem a própria mãe acreditava que ela era boa o suficiente. A culpa, claro, só podia ser dela. Os dias seguintes foram um borrão de dor. Camila trancou-se no apartamento, não atendia ligações, não comia direito. As amigas tentaram ajudar, mas o que se diz para alguém que foi humilhada daquele jeito? Não havia palavras. Foi uma prima de Eduardo, com pena, que contou a verdade. Lívia e Eduardo tinham um caso há meses. Escondido, claro. Encontros discretos, mentiras bem contadas. E Camila, inocente, nunca desconfiou de nada. A traição doía. Mas a humilhação, essa doía mais ainda. 2 semanas depois do dia que seria o casamento, Camila fez uma mala. Colocou roupas, alguns documentos, as poucas economias que tinha. Deixou uma carta para a mãe dizendo que precisava sumir por um tempo. Não disse para onde ia, porque nem ela sabia. Pegou um ônibus, depois outro e mais outro. Até que, 3 dias depois, desceu numa rodoviária de Maceió, Alagoas, com o corpo cansado e o coração em pedaços. Olhou para o mar ao longe. E pela primeira vez em semanas, respirou fundo. Ali, longe de tudo e de todos, Camila Andrade Nogueira ia tentar se encontrar de novo. Ou, pelo menos,
tentar sobreviver. Maceió recebeu Camila com um calor úmido e um cheiro de maresia que entrava pelos poros. Ela saiu da rodoviária sem destino, arrastando a mala pelas calçadas esburacadas, sentindo o sol forte queimar a pele clara que não estava acostumada com aquele tanto de luz. Tudo ali era diferente. As cores, os sons, o jeito das pessoas falarem. Até o tempo parecia passar de outro modo, mais devagar, mais tranquilo. Ela andou sem rumo por horas, até que, exausta, parou numa praça perto da praia. Sentou-se num banco, tirou os sapatos e deixou os pés descalços tocarem a grama. Fechou os olhos e, pela primeira vez em semanas, não chorou. Não tinha mais lágrimas, só um vazio enorme do tamanho do mar que ela via ao longe. Foi ali, naquele banco, que uma senhora se aproximou. Baixinha, gordinha, de sorriso largo e olhos gentis. Dona Neuza, como Camila viria a saber depois, era dona de uma pequena pousada chamada Recanto do Sol, a poucos quarteirões dali. "Moça, você tá bem? Parece perdida", disse a senhora, com aquele sotaque nordestino que acalenta a alma. Camila quase mentiu, quase disse que estava tudo bem. Mas o cansaço era maior que o orgulho. Então ela só balançou a cabeça e deixou escapar. "Eu tô meio perdida mesmo." Dona Neuza não fez mais perguntas. Apenas disse: "Vem comigo, filha, vamos tomar um café." E Camila, sem forças para resistir, foi. A pousada Recanto do Sol era simples, pequena, 6 quartos, uma varanda de madeira que dava direto para a praia, rede balançando ao vento, cheiro de café e tapioca no ar. O marido de Dona Neuza, seu Joaquim, era um homem calado, de mãos calejadas e sorriso raro, mas quando sorria, iluminava o rosto todo. Eles não perguntaram de onde Camila vinha nem o que tinha acontecido. Apenas ofereceram um prato de comida, um copo de suco de caju gelado e um dos quartos da pousada. "Fica alguns dias, descansa, e quando quiser conversar, a gente está aqui." Camila ficou. Um dia virou 2, 2 viraram uma semana, e na segunda semana ela começou a ajudar. Arrumava os quartos, lavava as toalhas, atendia os poucos hóspedes que apareciam. Não porque precisava, mas porque ficar parada doía demais. As manhãs eram as piores, acordar e lembrar que tudo tinha acabado. Que ela tinha sido abandonada, que tinha perdido o noivo, a melhor amiga, a própria dignidade. Mas o som das ondas quebrando na areia, o canto dos pássaros, o cheiro do café que Dona Neuza fazia todo dia às 6 da manhã, tudo isso ia, aos poucos, acalmando a dor. Camila começou a caminhar pela praia todas as manhãs, descalça, deixando a água fria molhar os pés, sentindo a areia escorrer entre os dedos. Às vezes ficava parada, olhando o horizonte, e se perguntava se algum dia a dor ia passar de verdade. Se algum dia ela ia conseguir olhar no espelho e não ver a mulher abandonada no altar, mas sim a mulher que ela poderia vir a ser. Um dia, enquanto varria a varanda da pousada, Camila notou que uma das cadeiras estava meio torta. A madeira estava velha, precisando de reparo. Ela pegou uma ferramenta emprestada do seu Joaquim e consertou. Depois, notou que a pintura da fachada estava descascada em alguns pontos. Pegou um pincel e retocou. Pequenas coisas, detalhes que só um olhar treinado de arquiteta conseguiria ver. Dona Neuza percebeu. E numa tarde, enquanto tomavam café na varanda, ela disse: "Camila, você tem um jeito bom para as coisas. Deixa tudo mais bonito por onde passa." Camila sorriu, envergonhada. "Eu estudei arquitetura. Era meu trabalho antes." "E antes?" perguntou Dona Neuza, com aquela sabedoria de quem sabe que toda história tem um peso. "Antes de tudo desmoronar," Camila respondeu, baixinho. Dona Neuza segurou a mão dela. "Filha, às vezes a gente precisa desmoronar para poder reconstruir do jeito certo."
Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Camila pelos dias seguintes. Reconstruir. Será que ela conseguiria? Os hóspedes começaram a aumentar. A pousada, que antes vivia meio vazia, passou a receber mais gente. Turistas que voltavam dizendo que nunca tinham se sentido tão bem recebidos, que o lugar tinha uma energia boa, que tudo era feito com carinho. Dona Neuza sabia que parte disso era graças a Camila. E então, numa tarde de março, enquanto Camila regava as plantas da varanda, Dona Neuza e seu Joaquim a chamaram para conversar. "Camila, a gente está ficando velho", começou seu Joaquim coçando a cabeça. "E essa pousada está precisando de gente nova, com ideias novas." Dona Neuza completou: "A gente queria te fazer uma proposta. Que tal você virar nossa sócia? A gente divide os lucros, você cuida das reformas, do atendimento, e quem sabe a gente transforma isso aqui em algo maior." Camila ficou em silêncio. Sócia. Recomeçar de verdade. Não mais fugir da dor, mas construir algo novo em cima dela. Os olhos encheram de lágrimas, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram de esperança. "Eu aceito", disse ela, com a voz embargada. "Eu aceito, sim." Nos meses seguintes, Camila se dedicou de corpo e alma. Reformou os quartos, trocou as roupas de cama, criou uma identidade visual para a pousada, fez parcerias com restaurantes locais, investiu em redes sociais. A pousada Recanto do Sol começou a aparecer em blogs de viagem, a receber elogios, a lotar nos finais de semana. E Camila, aos poucos, foi se redescobrindo. Percebeu que era mais forte do que imaginava. Que podia sim reconstruir. Que talvez, só talvez, a vida não tinha acabado naquele altar. Talvez tivesse, na verdade, apenas começado. Ela ainda acordava algumas noites com o coração apertado, lembrando da humilhação, da traição, da dor. Mas agora, quando abria a janela e via o mar lá fora, conseguia respirar fundo e pensar: "Eu vou ficar bem, eu vou." E foi numa manhã ensolarada de junho, enquanto Camila organizava as cadeiras da varanda, que ela ouviu um barulho estranho vindo da praia. Olhou para o horizonte e viu um barco pequeno, meio torto, encalhado na areia, e de dentro dele saiu um homem. Alto, moreno, molhado da cabeça aos pés, com um sorriso meio sem jeito no rosto. Ele acenou para ela pedindo ajuda. E, sem saber, Camila estava prestes a conhecer o homem que mudaria tudo de novo. Mas dessa vez, para melhor. O homem se aproximou da pousada ainda pingando água do mar, arrastando uma âncora pequena e rindo de si mesmo. Camila estava parada na varanda, meio sem saber se ajudava ou se fingia que não tinha visto nada. Mas ele olhou para ela com aquele jeito desarmado, levantou a mão e gritou: "Ei, por favor, você tem um telefone que eu possa usar? Meu barco resolveu me deixar na mão." Camila desceu os degraus de madeira, ainda segurando o pano de prato nas mãos. "Tá tudo bem? Você se machucou?" "Só o orgulho", ele respondeu, rindo. "Eu sou Rafael Montes, e esse barco ali... Bom, digamos que ele tem personalidade própria." Ela não conseguiu segurar o sorriso. Tinha algo naquele homem que era leve, diferente. Ele não tinha aquela postura arrogante que ela conhecia tão bem. Não tinha pressa, não tinha pose. Só um cara molhado, meio perdido, pedindo ajuda. "Entra, vou buscar uma toalha para você. E tem café quentinho se quiser." Rafael aceitou na hora. Dona Neuza apareceu na cozinha, viu o rapaz todo molhado e já foi esquentando pão na chapa, preparando tapioca, colocando frutas no prato. "Filho, senta aí, ninguém fica molhado e com fome na minha pousada." Enquanto ele comia, Camila trouxe uma camiseta limpa do seu Joaquim e uma bermuda velha. Rafael agradeceu, trocou de roupa no banheiro e voltou para a varanda, parecendo outra pessoa.
Ele tinha uns 30 e poucos anos, cabelo escuro meio bagunçado, olhos claros que sorriam junto com a boca. E uma calma, uma paz que Camila não via em ninguém fazia tempo. Então, Rafael, o que você faz da vida quando não está encalhando barcos? Perguntou ela, tentando puxar conversa enquanto servia mais café. Eu trabalho com turismo náutico, passeios de barco, mergulho, essas coisas. Tenho uma empresa pequena, mas que está crescendo. Hoje eu estava fazendo um passeio sozinho. Queria descansar a cabeça, sabe? Mas parece que o barco tinha outros planos. Camila entendeu aquilo mais do que ele imaginava. Descansar a cabeça, fugir um pouco. Ela sabia bem o que era isso. Eles conversaram por quase 1 hora. Rafael era daqueles que sabia ouvir de verdade, que fazia perguntas sem invadir, que respeitava os silêncios. Camila não contou tudo, claro, mas contou que tinha vindo de Florianópolis, que estava recomeçando, que a pousada tinha virado um refúgio para ela. Refúgio de quê? Ele perguntou com cuidado. Da vida. Ela respondeu simples assim. E ele não insistiu. Quando o mecânico de barcos, que Rafael chamou, finalmente chegou, já era meio da tarde. O barco foi rebocado. Rafael pagou a conta e, antes de ir embora, olhou para Camila com um sorriso sincero. Obrigado. Sério. Você salvou meu dia. Imagina, foi nada. Posso voltar aqui algum dia? Queria conhecer melhor a região. E quem sabe a pousada também. Camila sentiu o coração dar um pulinho, mas disfarçou. Claro, a porta está sempre aberta. E ele foi embora, mas voltou. No dia seguinte, trouxe uma cesta de frutas frescas como agradecimento. 2 dias depois, apareceu perguntando se Dona Neuza vendia tapioca para a viagem. 1 semana depois, chegou com um sorriso largo e um convite. Camila, eu sei que você não me conhece direito ainda, mas que tal dar uma volta de barco comigo? Prometo que dessa vez ele não vai encruar. Ela hesitou, muito. A última vez que confiou em alguém, levou um golpe que ainda doía. Mas Rafael tinha algo nos olhos. Algo que dizia que ele não era como Eduardo, que ele era real. Tá bom, mas se o barco encalhar de novo, eu volto nadando, ela brincou. O passeio foi libertador. O vento no rosto, o sol quente, o mar aberto. Rafael mostrou praias escondidas, contou histórias da região, riu das próprias piadas ruins. E Camila, pela primeira vez em meses, se pegou rindo de verdade. Não um sorriso educado, mas uma gargalhada genuína que saía do peito. E você, o que está achando até agora? Será que Camila está pronta para confiar de novo, ou será que isso tudo ainda vai dar errado? Deixa nos comentários o que você acha. E se está gostando da história, clica no like aí embaixo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Os dias viraram semanas. Rafael aparecia quase todo dia na pousada. Às vezes trazia clientes para se hospedarem, às vezes só passava para tomar café. Ele e Camila conversavam por horas. Sobre tudo e sobre nada. Sobre os sonhos que tinham, sobre as feridas que carregavam. Rafael também tinha passado por desilusões. Tinha amado uma mulher que o traiu com o melhor amigo. Tinha perdido o pai jovem demais. Tinha assumido a empresa da família sozinho, tinha carregado um peso enorme nas costas. Mas tinha aprendido com o tempo que recomeçar era possível, que a vida ainda valia a pena. Sabe, Camila, ele disse numa tarde, enquanto os dois sentavam na areia vendo o pôr do sol. Eu acho que a gente só conhece a própria força quando tudo desmorona. É aí que a gente descobre do que é feito. Ela olhou para ele, sentindo algo mexer no peito. Não era paixão fulminante, não era aquele amor de novela. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Era respeito, era conexão. Era a sensação de que, pela primeira vez, alguém havia de verdade. Eu tenho medo, ela confessou baixinho. De quê? De confiar de novo, de abrir o coração e...
levar outro tombo. Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois, segurou a mão dela com delicadeza. Eu entendo. E não vou prometer que nada vai dar errado, porque a vida é assim mesmo, cheia de incertezas. Mas eu prometo uma coisa: enquanto eu estiver aqui, eu vou te respeitar. Sempre. E naquele momento, Camila soube que ele era diferente. Muito diferente. Os meses seguintes foram de cumplicidade crescente. Rafael começou a ajudar na pousada, trazendo ideias novas. Ele conhecia muita gente do turismo, fez parcerias, criou pacotes de hospedagem com passeios de barco inclusos. A pousada começou a bombar. Os quartos viviam lotados, as avaliações na internet só melhoravam, e Dona Neuza não cabia em si de felicidade. Esse moço é bom para você, Camila, ela dizia, com aquele olhar materno de quem sabe das coisas. Ele tem coração bom. E Camila sentia que sim, sentia que aos poucos estava se curando. Que estava aprendendo a confiar de novo, não de forma cega como antes, mas de forma consciente, com os pés no chão. E então, numa noite especial, Rafael a convidou para jantar. Ele preparou tudo: uma mesa simples na praia, velas protegidas por potes de vidro, música baixa tocando no celular, peixe grelhado feito por ele mesmo. Eu não sou chefe, mas tentei, ele disse rindo nervoso. Eles comeram, conversaram, riram. E quando a sobremesa chegou, Rafael ficou sério. Segurou a mão dela e disse: Camila, eu não vim aqui por acaso. Eu vim porque eu precisava encontrar algo que eu tinha perdido. E eu encontrei você. O coração dela disparou. Rafael, eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas eu quero tentar. Quero estar ao seu lado, construir algo junto com você. Não porque eu preciso de você para ser feliz, mas porque eu quero que você faça parte da minha felicidade. Camila sentiu os olhos encherem de lágrimas. Mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de quem finalmente encontrou alguém que merecia estar ali. Eu também quero, ela sussurrou. E eles se beijaram. Ali, naquela praia escondida, sob o céu estrelado de Maceió, Camila Andrade Nogueira permitiu-se amar de novo. Mas o que ela não sabia é que longe dali, nas redes sociais, uma matéria começava a viralizar. Uma revista de turismo tinha publicado uma reportagem com o título A Jovem Arquiteta que Transformou uma Pousada Simples no Destino dos Sonhos do Nordeste. E entre as centenas de pessoas que viram aquela matéria, estava alguém que reconheceu aquele rosto. Alguém que nunca imaginou que veria Camila de novo e que agora não sabia o que fazer com aquela informação. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Camila desde sempre, talvez. Ela e Rafael viraram inseparáveis, mas não daquele jeito grudento e desesperado. Era uma parceria de verdade. Ele respeitava o espaço dela, ela respeitava o dele. E juntos, eles faziam a pousada crescer de um jeito que ninguém imaginava ser possível. Foi numa manhã de setembro, enquanto tomavam café na varanda, que Rafael trouxe uma ideia. Camila, eu estava pensando, a gente trabalha tão bem junto, né? E se a gente formalizasse isso? Ela ergueu a sobrancelha, curiosa. Formalizar como? Uma sociedade. Eu tenho os contatos do turismo náutico, você tem o olho para arquitetura e hospitalidade. A gente podia transformar a pousada em algo maior, trazer mais hóspedes, criar experiências únicas. Sei lá, algo que as pessoas nunca esqueçam. Camila sentiu um frio na barriga, não de medo, mas de empolgação. Aquela era a chance de usar tudo que ela tinha aprendido, tudo que tinha sofrido, e transformar em algo maior. Você está falando sério? Completamente. E olha, não precisa responder agora.
Pensa com calma, conversa com Dona Neuza e seu Joaquim. Mas eu acredito em você, Camila. Acredito no que a gente pode construir juntos. Ela não precisou pensar muito. Conversou com Dona Neuza e seu Joaquim naquela mesma tarde. Os dois já estavam esperando aquilo, na verdade. Filha, a gente já tá velho demais para tanta correria. Se você e o Rafael quiserem tocar isso com força total, a gente apoia. Vocês têm nossa bênção. E assim, Camila e Rafael se tornaram sócios oficiais. Reformaram a pousada inteira, ampliaram de 6 para 12 quartos, criaram uma área de convivência linda, com deck de madeira, redes, plantas tropicais por todo canto. Cada detalhe foi pensado com carinho. Camila desenhava, Rafael executava, ela escolhia as cores, ele negociava com fornecedores. Era uma sintonia perfeita. Eles criaram pacotes especiais, hospedagem com passeio de barco ao amanhecer, mergulho com snorkel nas piscinas naturais, jantares românticos à beira-mar. E o boca a boca foi se espalhando. Turistas de São Paulo, do Rio, até de fora do Brasil começaram a aparecer. As redes sociais da pousada explodiram. Camila, que nunca tinha ligado muito para essas coisas, aprendeu a tirar fotos bonitas, a escrever legendas que tocavam o coração das pessoas. Ela contava histórias reais, mostrava o dia a dia, falava da simplicidade e do acolhimento, e as pessoas amavam. Você tem um dom para isso, Rafael dizia, vendo ela editar as fotos no celular. Você transforma tudo em poesia. Ah, para! Ela respondia rindo, mas no fundo sabia que era verdade. Ela tinha encontrado sua voz. E dessa vez, ninguém ia calar. As noites eram as melhores. Depois que os hóspedes iam dormir, Camila e Rafael ficavam na varanda conversando até tarde. Falavam sobre os planos para o futuro, sobre os sonhos que ainda queriam realizar. Ele queria expandir os passeios de barco, criar roteiros personalizados. Ela queria construir cabanas suspensas, um spa natural, quem sabe até uma área para casamentos intimistas à beira-mar. Casamentos? Rafael perguntou com um brilho no olhar. Camila engoliu seco. O tema ainda era sensível. Sei lá, acho bonito quando é de verdade, sabe? Quando é sobre amor de verdade, não sobre aparências. Ele segurou a mão dela. Um dia, se você quiser, a gente pode pensar nisso. O coração dela acelerou. Mas era um medo diferente agora. Não era pavor. Era só o receio natural de quem já se machucou, mas que ainda acredita que pode dar certo. Um dia, ela respondeu sorrindo. Os meses viraram estações. A pousada não parava de crescer. Eles contrataram mais funcionários, treinaram todo mundo com o mesmo carinho e atenção que Dona Neuza sempre teve. A equipe virou uma família. E os hóspedes sentiam isso. Sentiam que ali não era só um lugar para dormir, era um lugar para se reconectar com a vida. E enquanto tudo isso acontecia, Camila florescia. O cabelo dela, antes sempre preso e sem graça, agora estava solto, iluminado pelo sol. A pele bronzeada, os olhos brilhando, o sorriso mais fácil. Ela tinha emagrecido um pouco, não por dieta, mas porque estava feliz. E felicidade deixa a gente mais leve. Rafael percebeu. E numa noite, deitados numa rede dupla na varanda, ele disse: "Você tá linda, sabia?" Ela riu sem jeito. "Ah, para com isso." "Não, sério, você tá radiante. Parece que brilha por dentro." "É porque eu tô feliz de verdade," ela confessou. "Fazia tanto tempo que eu não me sentia assim, inteira." Ele a puxou para mais perto e beijou a testa dela. "Você sempre foi inteira, Camila. Só não tinha percebido ainda." Aquelas palavras ficaram gravadas no coração dela. Foi numa tarde chuvosa de novembro que tudo começou a mudar de novo. Camila estava no escritório da pousada, respondendo e-mails, quando recebeu uma mensagem de uma revista nacional de turismo. Queriam fazer uma matéria especial sobre a pousada, sobre a história dela, sobre como tudo tinha começado.
Ela ficou em dúvida. Expor-se daquele jeito, será que era uma boa ideia? Mas Rafael a incentivou. Camila, você não tem nada a esconder. Você construiu tudo isso com as próprias mãos. Deixa o mundo saber disso. E ela aceitou. A equipe da revista passou 3 dias na pousada. Fotografaram tudo, entrevistaram Camila, Rafael, Dona Neuza, os hóspedes. Perguntaram sobre a trajetória dela, sobre o que a trouxe até ali. Camila contou tudo, mas sem citar nomes, sem dar detalhes demais. Apenas disse que tinha passado por uma desilusão amorosa e que tinha recomeçado do zero. E o que você diria para alguém que está passando pelo mesmo? A jornalista perguntou. Camila pensou por um momento. Eu diria que a dor passa, que o chão da gente pode desabar, mas a gente sempre tem a chance de reconstruir. E às vezes, o que a gente constrói depois é muito melhor do que o que a gente perdeu. Aquela frase virou manchete. A matéria saiu 2 semanas depois. A jovem arquiteta que transformou a dor em um refúgio à beira-mar. As fotos estavam lindas, o texto emocionante. A repercussão foi imediata. As reservas da pousada triplicaram. Gente de todo o Brasil querendo conhecer aquele lugar, querendo viver um pedacinho daquela história. Camila mal conseguia acreditar. Ela, que tinha sido abandonada, humilhada, desprezada, agora estava sendo vista como inspiração, como prova de que recomeçar era possível. Rafael comemorou com ela naquela noite, brindando com vinho barato e risos soltos. Você merece tudo isso e muito mais, ele disse, olhando fundo nos olhos dela. A gente merece, ela corrigiu. Porque nada disso teria acontecido sem você. E eles se beijaram, com a certeza de que estavam construindo algo sólido, algo verdadeiro. Mas o que Camila não sabia é que longe dali, em Florianópolis, alguém tinha visto aquela matéria. E não era qualquer pessoa, era Lívia Campos, a ex-melhor amiga, a traidora. E ela, com o celular tremendo nas mãos, olhava para a foto de Camila sorridente na revista e sentia o peso da culpa apertar o peito. Ela sabia que não tinha o direito de voltar, que não merecia o perdão. Mas mesmo assim, digitou o endereço da pousada no GPS e pensou, eu preciso tentar. Enquanto isso, na família Valença, a matéria também não passou despercebida. Eduardo viu a foto de Camila e sentiu o estômago revirar. Não de arrependimento, não de amor, mas de orgulho ferido. Como ela, a mocinha simples, tinha conseguido dar a volta por cima enquanto ele afundava cada vez mais nas próprias escolhas erradas. E sem que Camila soubesse, o passado estava prestes a bater na porta dela de novo. Foi numa manhã de dezembro, com o sol já alto e os hóspedes tomando café na varanda, que Camila viu uma mulher descendo de um táxi na frente da pousada. Cabelos loiros, óculos escuros grandes demais, uma mala de mão cara e roupas que gritavam Cidade Grande. Ela parou na entrada, olhou para o letreiro da pousada e respirou fundo, como quem junta coragem. Camila estava regando as plantas quando a reconheceu. O coração gelou. As pernas tremeram. Era Lívia. Por um segundo, pensou em entrar correndo, fingir que não tinha visto, pedir para alguém dizer que ela não estava. Mas aí Lívia tirou os óculos escuros, e os olhos dela estavam vermelhos, inchados. Ela tinha chorado. Muito. Camila. A voz de Lívia saiu trêmula, quase um sussurro. Camila largou o regador no chão, cruzou os braços e ficou parada ali, encarando. Não disse nada, só esperou. Eu sei que você não quer me ver. Sei que eu sou a última pessoa no mundo que você gostaria de encontrar. Mas eu precisava vir. Precisava tentar, pelo menos. Tentar o quê, Lívia? A voz de Camila saiu mais fria do que ela esperava. Tentar se redimir? Aliviar a consciência? Me usar de novo? Lívia balançou a cabeça desesperada. Não é nada disso. Eu queria pedir perdão.
De verdade. Eu sei que não mereço, sei que fui a pior amiga do mundo, mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo todo dia. Todo santo dia, Camila. Camila sentiu a raiva subindo, mas ao mesmo tempo uma tristeza enorme. Aquela mulher ali na frente dela tinha sido sua melhor amiga. Tinham dividido apartamento, sonhos, segredos. E tinha sido ela quem enfiou a faca pelas costas da pior forma possível. Por que você fez aquilo, Lívia? Eu confiei em você. Te contava tudo. E você ficou com o homem que eu ia casar. Como você consegue dormir à noite depois de uma coisa dessas? Lívia começou a chorar. Não era choro de pena de si mesma. Era choro de quem realmente estava destruída por dentro. Eu não durmo, Camila. Faz meses que eu não durmo direito. Eu estraguei tudo. Eu destruí a única amizade verdadeira que eu tinha. Por um homem que nunca me amou de verdade. Aquilo pegou Camila de surpresa. Como assim? Lívia sentou-se num dos bancos da varanda, as pernas parecendo não aguentar mais o peso do corpo. Eduardo nunca me amou. Ele só me usou. Dizia que era eu, que você era chata, controladora, que ele não aguentava mais. Mas depois que ele te deixou no altar, ele simplesmente sumiu. Me bloqueou, me ignorou, me tratou como se eu fosse nada. E eu percebi que eu tinha jogado tudo fora por um homem que nunca valeu a pena. Camila ficou em silêncio, processando aquilo. Parte dela queria sentir satisfação, queria dizer bem feito, mas outra parte, a parte que ainda guardava um restinho da amizade que elas tiveram, só sentia pena. E você veio até aqui para me contar isso? Não. Eu vim até aqui porque vi a matéria na revista. Vi você feliz, radiante, vivendo uma vida incrível, e eu percebi que você conseguiu. Conseguiu se reerguer. E eu queria te pedir perdão, não porque eu acho que mereço, mas porque você merece ouvir. Você merece saber que eu reconheço o quanto te machuquei e que eu vou carregar isso para sempre. Rafael apareceu na varanda nesse momento, viu a cena e imediatamente entendeu que algo estava errado. Ele se aproximou de Camila, tocou de leve no ombro dela. Tá tudo bem? Camila olhou para ele, respirou fundo. Tá, essa é Lívia, uma antiga amiga. Rafael entendeu na hora. Ele conhecia a história. Olhou para Lívia com um misto de desconfiança e cautela. Prazer, sou Rafael. Lívia estendeu a mão, mas Rafael não apertou. Apenas acenou com a cabeça, educado, mas distante. Camila, se você quiser que ela vá embora, é só falar. Ele disse, baixinho, mas firme. Camila ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para Lívia, viu a mulher quebrada ali na frente dela e sentiu cansaço. Cansaço de guardar rancor. Cansaço de carregar aquele peso. Você pode ficar alguns dias se quiser, mas não como amiga, como hóspede. Você vai pagar pela diária, vai seguir as regras da pousada e não vamos ficar revirando o passado. Entendeu? Lívia assentiu, os olhos ainda cheios de lágrimas. Entendi e obrigada. Obrigada mesmo. Rafael não gostou, mas respeitou a decisão de Camila. Mais tarde, quando ficaram sozinhos no quarto, ele perguntou: Você tem certeza disso? Não, ela respondeu honesta. Mas eu preciso fazer isso por mim. Preciso provar para mim mesma que eu não sou como ela, que eu posso ser melhor. Ele a abraçou. Você já é melhor, mas eu entendo. Só toma cuidado, tá? Lívia ficou na pousada por 4 dias. Não tentou forçar conversas, não tentou se aproximar demais. Ficava no quarto, saía para caminhar na praia, comia sozinha. Mas de vez em quando trocava algumas palavras com Camila, pequenas coisas. O café tá uma delícia. As flores ficaram lindas. Você fez um trabalho incrível aqui. No 3º dia, enquanto Camila arrumava as mesas do café da manhã, Lívia se aproximou.
Posso te fazer uma pergunta? Camila parou, olhou para ela. Pode. Você me perdoou? Camila pensou. Respirou fundo. Não sei. Ainda não. Mas eu tô tentando. Não por você, mas por mim. Porque guardar ódio tá me fazendo mais mal do que bem. Lívia assentiu, com um sorriso triste. Isso já é mais do que eu mereço. No quarto dia, Lívia arrumou as malas e se despediu. Obrigada por me receber, mesmo sem eu merecer. E saiba que eu torço de verdade pela sua felicidade. Você sempre mereceu tudo de bom. Camila não respondeu, apenas acenou e viu Lívia entrar no táxi e ir embora. Rafael apareceu ao lado dela. E aí, como você tá? Aliviada, ela respondeu, e estranhamente, em paz. Ele sorriu, beijou a testa dela. Você é incrível, sabia? Mas o que nenhum dos dois sabia é que enquanto Lívia voltava para Florianópolis, ela passava por um posto de gasolina e esbarrava em alguém. Alguém que ela reconheceu na hora. Eduardo Valença. Ele estava descuidado, barba por fazer, olheiras fundas, roupa amassada. Não parecia mais o homem cheio de pose que ela conhecera. Lívia? Eduardo. Eles se encararam em silêncio. E então ele perguntou, você sabe onde ela está, né? Vi a matéria. Ela está em Maceió. Lívia sentiu um arrepio. E daí? Eu preciso falar com ela. Pra quê? Pra destruir ela de novo? Deixa ela em paz, Eduardo. Ele riu, amargo. Deixar em paz? Você sabe o quanto a família dela deve para minha família? Aquela ilha que ela está fazendo sucesso pertencia aos meus pais, ou pelo menos deveria pertencer. Alguém comprou antes da gente. E eu preciso descobrir quem. Lívia arregalou os olhos. Você está falando sério? Completamente. E se a Camila souber alguma coisa, eu vou descobrir. Lívia ficou ali, vendo Eduardo entrar no carro e ir embora, e sentiu um mau presságio. Enquanto isso, em Maceió, Camila e Rafael estavam finalizando os últimos detalhes de um projeto secreto. Um projeto grande, um projeto que mudaria tudo, porque eles tinham acabado de assinar a compra de uma ilha paradisíaca no litoral de Alagoas. E naquela ilha construiriam o resort dos sonhos. O mesmo resort que a família Valença queria, mas perdeu. E Camila nem fazia ideia de que em poucas semanas o passado dela e o futuro que ela construiu iam colidir de uma forma que ninguém imaginava. A ideia da ilha tinha surgido quase por acaso. Rafael estava numa reunião com investidores quando ouviu falar de um terreno paradisíaco que estava à venda. Uma ilha pequena, particular no litoral de Alagoas, com praias de areia branca, coqueiros, águas cristalinas e uma paz que só o isolamento consegue trazer. O dono anterior tinha falido e precisava vender rápido. Camila, você precisa ver isso. Rafael disse naquela noite, mostrando as fotos no celular. É perfeito. É tudo o que a gente sempre sonhou. Ela olhou as imagens e sentiu o coração acelerar. Era lindo demais para ser verdade, mas ao mesmo tempo assustador. Rafael, a gente tem dinheiro para isso? Se a gente juntar tudo que a gente guardou, mais um empréstimo que eu já negociei, a gente consegue, mas vai ser apertado. A gente vai ter que apostar tudo nisso. Camila ficou em silêncio, olhando aquelas fotos, e então lembrou de tudo que tinha passado. Lembrou do dia em que foi abandonada no altar. Lembrou da dor, da humilhação, do desespero, e lembrou também de como tinha se reerguido, de como tinha transformado dor em força. Vamos fazer, ela disse decidida. Vamos apostar tudo. E assim fizeram. Venderam ações, pegaram empréstimos, convenceram investidores e compraram a ilha, de forma anônima, através de uma empresa que Rafael tinha em nome de um amigo. Ninguém sabia quem era o verdadeiro dono. E eles queriam que fosse assim, pelo menos por enquanto. Os meses seguintes foram de trabalho intenso.
Camila desenhou cada detalhe do resort. Bangalôs suspensos com vista para o mar, spa natural, restaurante gourmet com ingredientes locais, deck flutuante, áreas de descanso integradas à natureza. Tudo pensado com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, com o mesmo carinho que ela colocava em tudo que fazia. Rafael cuidava da parte operacional. Contratou uma equipe de construção, negociou com fornecedores, criou parcerias com agências de turismo de luxo. Ele trabalhava de sol a sol, mas nunca reclamava, porque sabia que aquilo era o sonho dos dois se tornando realidade. Dona Neuza e seu Joaquim ficaram cuidando da pousada em Maceió, que agora tinha uma equipe maior e funcionava praticamente sozinha. Vai lá, filha, conquista o mundo. A gente segura as pontas aqui, Dona Neuza disse com aquele sorriso orgulhoso de mãe. A obra levou 8 meses. 8 meses de suor, preocupação, noites sem dormir, mas quando ficou pronto, era de tirar o fôlego. O resort era tudo que Camila tinha imaginado, e mais um pouco. Elegante, mas acolhedor. Luxuoso, mas com alma. Um lugar onde as pessoas podiam se reconectar consigo mesmas, com a natureza, com o que realmente importava. A gente conseguiu, Rafael disse, abraçando Camila na varanda do bangalô principal, vendo o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. A gente conseguiu, ela repetiu com os olhos cheios de lágrimas, mas eram lágrimas de felicidade pura. Se você está aqui até agora, muito obrigada de coração por continuar essa jornada comigo. E pode acreditar, o melhor ainda está por vir. A inauguração foi marcada para o início de março. Eles enviaram convites para jornalistas, influencers, empresários do turismo, celebridades. Queriam fazer um evento inesquecível, algo que colocasse o resort no mapa de vez. E então, Rafael teve uma ideia. Uma ideia ousada, mas perfeita. Camila, e se a gente convidasse também algumas pessoas do seu passado? Ela arregalou os olhos. Como assim? A família Valença, Eduardo. Sei que parece loucura, mas pensa comigo. Eles nunca acreditaram em você. Nunca acharam que você seria alguma coisa. E agora, você é dona de tudo o que eles queriam ter. Camila sentiu um frio na espinha. Rafael, eu não sei se quero eles lá. Não quero que estraguem esse momento. Eles não vão estragar nada. Porque você vai estar no comando. Você vai subir naquele palco. Vai mostrar tudo que você construiu. E eles vão ter que engolir. Não é sobre vingança, Camila. É sobre justiça. Ela pensou. Pensou muito. E então respirou fundo. Tá bom, manda o convite, mas de forma anônima. Não quero que eles saibam que sou eu antes da hora. E assim foi feito. Os convites foram enviados, elegantes, misteriosos, com o logo do resort e a promessa de uma noite inesquecível numa ilha paradisíaca. Nenhum nome de proprietário, apenas a direção do Recanto Infinito agradece sua presença. Eduardo recebeu o convite e quase jogou no lixo. Mas a família insistiu. Vai lá, filho. A gente precisa de contatos, precisa de dinheiro. Vai que dá para fazer algum negócio. Porque a verdade é que a família Valença estava afundando. Os resorts tinham ido à falência um por um. Eduardo tinha feito investimentos errados, confiado nas pessoas erradas, vivido além das próprias posses. E agora estavam praticamente falidos. Aquela ilha que eles tinham tentado comprar teria sido a salvação, mas alguém tinha comprado antes. Eduardo, arrogante como sempre, achou que conseguiria descobrir quem era o dono e talvez negociar alguma parceria. Afinal, ele ainda tinha o sobrenome Valença, ainda tinha o prestígio, ou pelo menos achava que tinha. A mãe de Camila, Dona Marisa, também foi convidada. Ela e a filha tinham se reaproximado aos poucos, depois que Dona Marisa finalmente entendeu o quanto tinha sido injusta. Agora, ela era uma das maiores apoiadoras de Camila. E quando recebeu o convite,
não cabia em si de orgulho. Minha filha vai inaugurar um resort, gente, minha filha. Na noite anterior à inauguração, Camila mal conseguiu dormir. Estava nervosa, ansiosa, mas ao mesmo tempo poderosa. Pela primeira vez na vida, sentia que estava no controle. Que ninguém mais podia tirar nada dela, porque ela tinha construído aquilo sozinha. Bem, não sozinha, ao lado de Rafael. E isso fazia toda a diferença. Você vai arrasar amanhã, Rafael disse, deitado ao lado dela na cama, acariciando o cabelo dela. Você vai subir naquele palco e todo mundo vai ver a mulher incrível que você é. E se eu travar? E se eu não conseguir falar? Aí eu subo junto e falo por você. Mas você não vai travar, porque você é forte, mais forte do que qualquer um deles. Ela sorriu, virou de lado e o beijou. Obrigada, por acreditar em mim, por estar aqui, por tudo. Não precisa agradecer. Eu te amo, Camila, e vou estar do seu lado sempre. Eu também te amo. Na manhã da inauguração, a ilha estava perfeita. Flores tropicais enfeitando cada canto, luzes suaves espalhadas pelos caminhos, mesas postas com elegância, música ao vivo tocando suavemente. Os convidados começaram a chegar de barco, maravilhados com a beleza do lugar. Eduardo chegou com a família, todo de terno, tentando manter a pose. Mas dava para ver que ele estava abalado, magro demais, olheiras fundas, mãos tremendo de vez em quando. A arrogância ainda estava lá, mas era uma arrogância desesperada, de quem sabe que está afundando e tenta se agarrar a qualquer coisa. Dona Marisa chegou radiante, de vestido novo, cabelo feito, maquiagem caprichada. Ela procurou a filha com os olhos, mas Camila ainda estava escondida, se preparando para o grande momento. Os convidados circulavam, elogiavam, tiravam fotos, e então a música parou. As luzes se apagaram. Um holofote iluminou o palco montado à beira-mar. Rafael subiu primeiro, impecável de terno claro, sorriso largo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Recanto Infinito. Esse lugar foi construído com muito amor, muito trabalho e muita dedicação. E hoje é uma honra apresentar a vocês a mente por trás de tudo isso. A mulher que transformou um sonho em realidade. A proprietária e idealizadora deste paraíso, Camila Andrade Nogueira. O silêncio foi absoluto, e então Camila subiu ao palco. Deslumbrante, vestido longo azul marinho, cabelo solto, maquiagem suave, mas impactante. Ela estava radiante, segura, linda. Eduardo empalideceu. A família Valença ficou paralisada. Dona Marisa começou a chorar, mas dessa vez de orgulho puro. Camila pegou o microfone, respirou fundo e começou a falar. Camila segurou o microfone com as duas mãos, sentindo o peso daquele momento. O coração batia forte, mas não era mais o coração de uma mulher assustada. Era o coração de alguém que tinha atravessado o inferno e saído do outro lado mais forte, mais inteira, mais ela mesma. Ela olhou para o público. Viu rostos curiosos, sorridentes, expectantes. Viu jornalistas com câmeras apontadas, influencers gravando stories, empresários atentos. E lá, no meio da multidão, viu Eduardo. Os olhos dele arregalados, a boca entreaberta, a expressão de quem acabou de levar um soco no estômago. Camila sorriu. Não um sorriso de vingança, mas um sorriso de quem finalmente tinha se libertado. Boa noite a todos, ela começou, a voz firme, clara. Primeiro, quero agradecer por estarem aqui nessa noite tão especial. Esse lugar, esse resort que vocês estão vendo agora, ele não é só um empreendimento. Ele é a prova de que recomeçar é possível. As pessoas aplaudiram. Camila esperou o silêncio voltar e continuou.
Há alguns anos atrás, eu era uma outra pessoa. Eu era uma mulher que vivia tentando se encaixar em lugares onde não pertencia, tentando ser boa o suficiente para os outros, mas esquecendo de ser boa o suficiente para mim mesma. E um dia, a vida me deu um tapa na cara, um tapa que doeu, que me deixou no chão, sem saber como levantar. Eduardo baixou o olhar. As mãos dele tremiam. Mas sabe o que eu aprendi? Que a gente só descobre do que é feito quando tudo desmorona, porque é aí que a gente escolhe, ou afunda de vez, ou decide nadar. E eu escolhi nadar. Vim parar aqui no Nordeste sozinha, sem nada além de uma mala e um coração quebrado. Mas encontrei pessoas que me acolheram, que acreditaram em mim quando eu mesma não acreditava. E aos poucos, fui me reconstruindo. Dona Marisa enxugava as lágrimas discretamente. Ela sabia exatamente do que a filha estava falando. E carregava a culpa de não ter sido uma das pessoas que acolheram. Esse resort foi construído com as mãos de gente que acredita que todo mundo merece uma segunda chance. Gente que sabe que o luxo de verdade não está no preço das coisas, mas no cuidado com que elas são feitas. Cada detalhe aqui foi pensado para que vocês se sintam em casa, para que vocês possam respirar, descansar, se reconectar com o que realmente importa. Ela fez uma pausa, bebeu um gole de água e continuou. Eu não construí isso sozinha. Construí ao lado de alguém que me ensinou que amor de verdade não é sobre palavras bonitas ou promessas vazias, é sobre presença. É sobre parceria, é sobre estar ali nos dias ruins e nos dias bons. Rafael. Ela olhou para ele, que estava ao lado do palco, e sorriu. Ele sorriu de volta, os olhos brilhando de orgulho. Obrigada por me mostrar que eu sempre fui suficiente e que eu não precisava provar nada para ninguém, só para mim mesma. As pessoas aplaudiram de novo, mais alto dessa vez. Alguns já estavam emocionados, mesmo sem conhecer a história completa. Camila respirou fundo e então disse as palavras que tinha guardado no peito por tanto tempo. Tem gente aqui hoje que me conheceu numa outra época, numa época em que eu ainda não sabia quem eu era. E essas pessoas, elas não acreditaram em mim. Acharam que eu nunca seria boa o suficiente, que eu nunca seria capaz de nada grandioso. E eu, por muito tempo, acreditei nisso também. Eduardo sentiu todas as atenções se voltarem para ele. Algumas pessoas ao redor começaram a sussurrar, reconhecendo-o. A mãe dele, Dona Beatriz, ficou tensa, segurando a bolsa com força. Mas eu quero dizer uma coisa para essas pessoas. Camila continuou firme. Obrigada. Obrigada por não acreditarem em mim. Porque foi justamente isso que me fez acordar, que me fez perceber que eu não precisava da aprovação de vocês. Que eu podia construir minha própria estrada, do meu jeito, no meu tempo. A plateia ficou em silêncio absoluto. E essa ilha aqui, essa ilha linda que vocês estão pisando agora, ela já foi cobiçada por muita gente. Muita gente tentou comprá-la, mas eu cheguei primeiro e transformei ela no que vocês estão vendo hoje. Eduardo fechou os olhos. Sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo não podia estar acontecendo. Então, para quem ainda duvidava, eu não vim aqui para provar que vocês estavam errados. Eu vim aqui para provar para mim mesma que eu sempre estive certa, que eu sempre fui capaz e que eu nunca, nunca mais vou deixar ninguém me fazer sentir pequena. A plateia explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram, batendo palmas, gritando, emocionadas. Jornalistas anotavam freneticamente, câmeras não paravam de clicar, e Camila ali, no centro de tudo, radiante como nunca. Rafael subiu no palco e a abraçou. Ela encostou a cabeça no ombro dele e deixou as lágrimas caírem, mas eram lágrimas de alívio, de libertação. Quando o evento continuou, os convidados circulavam pelo resort maravilhados. Todos queriam falar com Camila, tirar foto, parabenizá-la.
Ela atendia a todos com gentileza, mas de olho sempre em Eduardo. Ele estava parado num canto, sozinho, o copo de uísque tremendo nas mãos. A família tinha ido embora logo depois do discurso, envergonhada demais para ficar. Mas ele não conseguia sair. Estava paralisado. Foi quando Camila se aproximou, lentamente, sem pressa. Ele olhou para ela, tentou dizer alguma coisa, mas as palavras não saíam. "Oi, Eduardo", ela disse, a voz calma, tranquila. "Camila, eu não sabia que você era a dona. Eu juro, eu não sabia." "Eu sei. Foi proposital. Eu queria que você visse com seus próprios olhos o que eu construí. O que eu sou capaz de fazer quando ninguém está me diminuindo." Ele engoliu seco. Eu sinto muito pelo que eu fiz. Pelo jeito que te tratei. Eu fui um idiota. Um completo idiota." Camila assentiu. "Foi. Mas sabe de uma coisa? Eu te agradeço. Porque se você não tivesse me abandonado naquele altar, eu nunca teria descoberto quem eu realmente sou." "Camila, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas... será que a gente pode conversar? Tentar de novo? Eu mudei. Eu juro. Ela levantou a mão, o interrompendo. E então, disse as palavras que tinha ensaiado tantas vezes na cabeça. "Eduardo, o que você destruiu com um não, eu reconstruí com o silêncio. Eu não preciso de você. Nunca precisei. Eu só achava que precisava. Mas agora eu sei quem eu sou. E sei que você não tem lugar na minha vida. Então eu te desejo sorte, de verdade. E te peço que, por favor, não tente entrar em contato comigo de novo." Ele ficou parado ali, pálido, destruído. Tentou dizer algo, mas Camila já tinha virado as costas e voltado para o salão, onde Rafael a esperava com 2 copos de champanhe. "E aí, como foi?" ele perguntou, entregando o copo para ela. "Libertador", ela respondeu, brindando com ele. "Foi libertador." Eduardo saiu do resort naquela noite como um fantasma. Entrou no barco que o levaria de volta ao continente e não olhou para trás. Mas dentro dele, algo tinha se quebrado de vez. Não era só o orgulho. Era a certeza de que tinha perdido a única mulher que realmente valeu a pena. E que nunca mais teria a chance de consertar isso. Nos dias seguintes, a repercussão foi gigantesca. A história de Camila viralizou. Jornais, revistas, programas de TV, todos queriam contar a história da mulher que foi abandonada no altar e voltou como dona de um império. As redes sociais da pousada e do resort explodiram. As reservas lotaram para mais de um ano. Investidores começaram a fazer propostas de expansão, mas Camila não estava interessada em crescer rápido demais. Ela queria fazer as coisas do jeito dela, com calma, com propósito. Rafael e ela começaram a planejar novos projetos, mais resorts, mas todos sustentáveis, todos com a mesma filosofia de cuidado e acolhimento. Eles queriam criar uma rede, mas uma rede que fizesse diferença na vida das pessoas, não só no bolso. Dona Marisa, finalmente reconciliada de verdade com a filha, passou a visitá-la todo mês, e numa dessas visitas pediu perdão, de verdade. "Camila, eu fui uma péssima mãe naquele dia. Eu deveria ter te abraçado, te defendido, mas eu só pensei em mim, no que os outros iam falar. Me perdoa." Camila abraçou a mãe e chorou. "Eu te perdoo, mãe, e te amo." As duas ficaram ali, abraçadas, curando feridas antigas. Lívia, que tinha assistido tudo de longe pelas redes sociais, mandou uma mensagem para Camila. "Eu assisti tudo e você estava incrível. Obrigada por me receber naquele dia, mesmo sem eu merecer. Obrigada por me mostrar que é possível ser melhor. Eu tô tentando." Camila leu a mensagem e respondeu: "Continue tentando. A gente sempre pode ser melhor." E enquanto o mundo celebrava o sucesso de Camila, ela e Rafael estavam na varanda do bangalô principal,
olhando as estrelas, de mãos dadas. Você acha que a gente chegou onde queria? Ela perguntou. Não, ele respondeu. Eu acho que a gente está só começando. Ela sorriu. E soube que ele tinha razão. Os meses que se seguiram à inauguração foram de uma intensidade que Camila jamais imaginou viver. O Recanto Infinito se tornou um dos destinos mais desejados do Brasil. Celebridades, influenciadores, casais em lua de mel, famílias em busca de paz. Todos queriam conhecer aquele pedaço de paraíso que tinha nascido das cinzas de uma mulher que se recusou a desistir. Mas o sucesso trouxe também desafios. Propostas de compra chegavam toda semana. Investidores internacionais oferecendo milhões. Redes hoteleiras querendo adquirir a marca. E Eduardo tentou de tudo. Ele apareceu mais 2 vezes. Uma delas, disfarçado de hóspede, tentando marcar uma conversa. Camila o reconheceu de longe e mandou a segurança educadamente pedir que ele se retirasse. Outra vez, ele enviou uma carta longa, cheia de desculpas, de arrependimentos, de promessas vazias. Camila leu até a metade e rasgou, não com raiva, mas com indiferença, porque ele não significava mais nada. Era só um fantasma do passado que insistia em assombrar, mas que não tinha mais poder sobre ela. A família Valença, por sua vez, afundou de vez. Os resorts foram todos vendidos para pagar dívidas. O sobrenome que antes abria portas, agora só trazia vergonha. Dona Beatriz, a mãe de Eduardo, teve que se mudar para um apartamento alugado. Seu Augusto, o patriarca arrogante, sofreu um AVC e ficou debilitado. E Eduardo tentou recomeçar várias vezes, mas ninguém mais confiava nele. Ele tinha queimado todas as pontes e agora, sozinho, via de longe o império que poderia ter sido dele, se ao menos tivesse sido um homem melhor. Mas essa história não é sobre ele, é sobre Camila. Num final de tarde de agosto, Rafael chamou Camila para caminhar pela praia da ilha. Era uma daquelas tardes em que o céu fica pintado de dourado, rosa e lilás, e o mar reflete tudo como um espelho. Eles andaram em silêncio por um tempo, só ouvindo o barulho das ondas e dos pássaros. Camila, tem uma coisa que eu quero te perguntar, Rafael disse, parando e virando-se para ela. Ela sorriu curiosa. O quê? Ele respirou fundo, tirou uma caixinha pequena do bolso e se ajoelhou na areia. O coração de Camila disparou. As mãos foram para o rosto. Os olhos encheram de lágrimas imediatamente. Camila Andrade Nogueira, desde o dia em que eu encalhei naquela praia e você apareceu com uma toalha e um sorriso, minha vida mudou. Você me mostrou que recomeçar é possível, que amar de verdade é possível, que construir uma vida com propósito é possível. E eu não quero passar o resto da minha vida sem você do meu lado, não como sócia, não como namorada, mas como minha esposa. Casa comigo. Camila nem esperou ele terminar. Sim, 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 sim. Ele colocou o anel no dedo dela, levantou-se e a beijou ali, na beira-mar, enquanto o sol se punha lentamente no horizonte. E foi o beijo mais verdadeiro, mais puro, mais cheio de futuro que ela já tinha dado na vida. Eles se casaram 3 meses depois. Não foi uma cerimônia gigante, cheia de pompa e luxo. Foi simples, mas profundamente significativa. Na própria ilha, só com as pessoas que realmente importavam. Dona Neuza e seu Joaquim, Dona Marisa, os amigos mais próximos, a equipe da pousada e do resort. Menos de 50 pessoas, mas cada uma delas estava ali por amor de verdade. Camila usou um vestido branco simples, de alças finas, que balançava com o vento. Não tinha véu, não tinha pompa. Só ela, o mar e o homem que escolheu estar ao lado dela não por interesse, não por status, mas por amor. Quando ela entrou, caminhando descalça pela areia ao som de um violão, Dona Marisa não conseguiu segurar o choro. Dessa vez,
Era choro de alegria pura, de ver a filha finalmente feliz, finalmente livre. Rafael esperava no altar improvisado, feito de madeira rústica e flores silvestres. Quando ela chegou perto, ele sussurrou: "Você tá linda." "De você também," ela respondeu rindo no meio das lágrimas. A cerimônia foi curta, mas emocionante. O padre, um senhor simpático que conhecia o casal há meses, falou sobre amor verdadeiro, sobre parceria, sobre reconstrução. E quando chegou a hora dos votos, foi Rafael quem falou primeiro. "Camila, eu prometo estar ao seu lado em todos os dias, nos dias bons e nos dias difíceis, nos dias de sol e nos dias de tempestade. Eu prometo te respeitar, te ouvir, te apoiar. E prometo nunca, nunca te fazer sentir menos do que você é, porque você é tudo, e eu tenho muita sorte de poder chamar você de minha." Camila enxugou as lágrimas e respirou fundo antes de falar. "Rafael, quando eu cheguei aqui, eu estava quebrada. Achava que não valia nada, que nunca mais ia conseguir confiar, amar, sonhar. E você apareceu. Não com promessas vazias, mas com ações verdadeiras. Você me mostrou que amor não é sobre ser perfeito, é sobre ser real. E eu prometo ser real com você, todo dia, para sempre." Eles trocaram as alianças, se beijaram e todo mundo aplaudiu. Foi um momento simples, mas perfeito. A festa foi na praia, com música ao vivo, comida deliciosa, danças, risadas. Dona Neuza e seu Joaquim dançaram coladinhos, relembrando o próprio casamento de 40 anos atrás. Dona Marisa dançou com a filha, pedindo desculpas de novo, e Camila dizendo que já estava tudo perdoado. E quando a noite caiu e a lua iluminou o mar, Camila e Rafael fugiram para um barco pequeno e saíram navegando. Só os dois, sob o céu estrelado, em silêncio. "Você é feliz?" ele perguntou, abraçando-a por trás. "Mais do que eu imaginei que seria possível um dia," ela respondeu. Nos meses seguintes, eles anunciaram a expansão, novos resorts em outros estados, todos seguindo a mesma filosofia: sustentabilidade, acolhimento, respeito à natureza e às pessoas. Cada projeto era cuidadosamente pensado, nunca corrido, porque eles tinham aprendido que o verdadeiro sucesso não está na pressa, mas na construção consciente. Lívia, que tinha se afastado completamente de Florianópolis, começou um trabalho voluntário numa ONG que ajudava mulheres vítimas de violência doméstica. Ela sabia que nunca ia apagar o que tinha feito, mas pelo menos podia tentar fazer diferente dali para frente. De vez em quando, trocava mensagens com Camila. Nada profundo, só um "Oi, como você tá?" e um "Tô bem, e você?" E isso já era muito mais do que ela achava que merecia. Eduardo, por outro lado, desapareceu. Alguns diziam que ele tinha ido para fora do país tentar recomeçar. Outros diziam que estava trabalhando num emprego qualquer, longe dos holofotes, tentando pagar as dívidas que acumulou. Camila não sabia e, sinceramente, não se importava. Ele era uma página virada, um capítulo encerrado. A família Valença, despedaçada e falida, nunca mais tentou contato. Dona Beatriz, numa rara demonstração de humildade, enviou uma carta curta para Camila meses depois. Dizia apenas: "Eu errei. Você sempre foi boa demais para o meu filho. Desculpa." Camila leu, guardou num canto e seguiu em frente. Não havia mais espaço para mágoa, só para paz. Um ano depois do casamento, Camila descobriu que estava grávida. Foi numa manhã qualquer, depois de sentir enjoos por alguns dias. Ela fez o teste, viu as 2 linhas e desabou no chão chorando, mas não de tristeza, de alegria transbordante. Rafael chegou em casa e a encontrou assim, sentada no chão do banheiro, segurando o teste nas mãos. "O que foi? Tá tudo bem?" ele perguntou assustado. Ela levantou o rosto molhado de lágrimas e mostrou o teste. "A gente vai ter um bebê." Ele ficou parado por um segundo, processando,
e então caiu de joelhos ao lado dela e a abraçou com tanta força que ela achou que ia sufocar. A gente vai ser pais, ele sussurrou emocionado. A gente vai ser pais. E eles ficaram ali, abraçados no chão do banheiro, chorando e rindo ao mesmo tempo, planejando um futuro que parecia impossível anos atrás. A gravidez foi tranquila. Camila continuou trabalhando, mas com mais calma. Rafael não saía do lado dela, super protetor, mas sempre respeitoso. E quando a bebê nasceu, uma menininha de olhos claros e cabelo escuro, eles a chamaram de Luna. Porque ela tinha chegado na vida deles como a lua chega na noite escura, trazendo luz. Dona Marisa, agora a avó coruja, passava semanas na ilha ajudando com a neta. Dona Neuza e seu Joaquim também. A casa vivia cheia de amor, de risadas, de vida. E Camila, segurando Luna nos braços numa tarde ensolarada, olhou para o mar e pensou em tudo que tinha passado. Pensou na dor, na humilhação, no abandono. Pensou nas noites em que achou que não ia sobreviver. Pensou em quantas vezes quis desistir. Mas não desistiu. E ali estava ela, viva, feliz, plena. Rafael se aproximou, beijou a testa dela e da filha e perguntou: "No que você está pensando?" "Em como a vida é estranha", ela respondeu. "Eu achava que minha história tinha acabado naquele altar. Mas, na verdade, ela estava só começando." Ele sorriu. "E olha onde a gente chegou." "Olha onde a gente chegou", ela repetiu. E enquanto Luna dormia tranquila nos braços da mãe, Camila olhou para o horizonte infinito à frente e soube, com toda a certeza do mundo, que tinha escolhido o caminho certo, que tinha se escolhido, e que nunca mais ia deixar ninguém apagar a luz que ela tinha dentro de si. Porque no final das contas, a maior vingança não foi provar que eles estavam errados, foi provar para si mesma que ela sempre foi suficiente. E você, o que achou dessa história? Deixa aqui nos comentários o que você sentiu, o que você aprendeu. Se inscreve no canal para não perder outras histórias que vão tocar seu coração. E deixa aquele like, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos assim, feitos com carinho para você. E lembra sempre, não importa quantas vezes você caia, o que importa é quantas vezes você levanta. E que no final você sempre foi, é e sempre será suficiente. Até a próxima história. E que ela te inspire tanto quanto essa aqui. Um beijo no coração.